Amados, eu gostaria de deixar bem claro que a palavra hoje é sobre Jesus. Eu vou falar sobre o sacrifício de cruz. Eu amo a mensagem da cruz, porém, eu vou dar ênfase algumas horas para alguns personagens que estão ao longo da história. Primeiramente, eu queria convidar a igreja para orar. Senhor meu Deus, Pai de amor, graça nós te damos, Senhor Deus. Eu gostaria de pedir, Pai, que o Senhor use a minha vida, Pai, apesar dos meus pecados, das minhas falhas, Senhor Deus, que eu possa de alguma maneira, Senhor Deus, transformar, Senhor Deus, algum entendimento, Pai, que eu possa ser palavra do Senhor, Pai. Me capacita, Pai, porque eu sou incapaz de transmitir, Senhor Deus, sem o auxílio do Teu Espírito Santo. E graça nós te damos, Senhor Deus, por ter nos dado o Consolador, Pai, para ajudar-nos a termos discernimento e sabedoria suficiente para isso. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor. Obrigado por ser o amor. É isso que eu oro, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu coloquei esse título da mensagem: Nem todo ato de amor é o amor. Parece um pouco confuso, mas ao decorrer da mensagem eu vou estar explicando. Um novo mandamento vos dou, que vós amei uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros os amais. Parece confuso, né? Mas eu vou deixar um pouco mais confuso. Para quem gosta de copiar e fazer anotação como depois eu distribuo o documento, tá? Porque tem muita referência bíblica aí toda hora vocês ficarem procurando na Bíblia, a gente vai se atrasar um pouco. Mas, Michel, o porquê desse tema? Nós estamos falando sobre discipulado. E eu vou falar um pouco sobre um rapaz que muitas das vezes foi como eu posso dizer? Ele foi errado. Muitas das vezes ele falou sem pensar. Muitas das vezes Jesus teve que corrigi-lo, teve que exortá-lo. Teve um papel incrível como discípulo de Jesus. Mas muitas vezes ele é lembrado pelo erro. E eu queria dizer que algumas verdades precisam ser ditas. E o Evangelho é um evangelho de verdades. E talvez eu não consiga explicar de tal maneira da mesma maneira que Deus tem falado comigo. Mas eu vou fazer o possível. Eu queria falar um pouco sobre Pedro. Nós cantamos agora aqui: guia-me, quero andar sobre as águas. Mas muitas igrejas semana passada falou o quê? Ele foi lembrado por ter negado Jesus 3 vezes. E quando a gente pensa, nem todo ato de amor é o amor, a gente associa logo com quem? É fácil, eu coloquei até a referência ali, que é Judas, né? Que o beijo ele foi um ato de amor. Porém, não era de Deus, não era o amor.
E somente Deus é o amor completo. E por mais que a gente, como ser humano, tente ser a expressão do amor, acredite, nós vamos falhar. Nós vamos falhar porque existe a verdade, Deus abençoe, e existe a realidade. Eu coloquei aqui 2 referências. E logo, aproximando de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Sabe, às vezes, principalmente quem é pai e quem é mãe vai entender muito disso. Às vezes a gente tem que fazer não o que a gente quer, mas o que é necessário. E quando a gente é filho mimado, a gente não entende. Aí acha que meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Tá, Michel, mas onde você está querendo chegar? Se a gente está falando sobre discipulado. Amados, discipulado, parecer com Jesus, é entender que o nosso caminho é a cruz. Eu poderia vir aqui e falar, aceita Jesus, cara, que sua vida vai... tem intimidade com o Espírito Santo que sua vida vai para a cruz. E aí, nesse material, eu diferenciei assim, alguns temas da pregação. O discipulado não é sobre nós. A palavra vai nos ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, por mais que eu tenha carinho, a gente precisa entender que é Jesus. Por melhor que seja o Lelo, por mais cuidado que ele tenha, quem vai levar-nos ao Pai é Jesus. E quando a gente apresenta o Evangelho, e a gente pensando no discipulado, e a gente pensando nesse amor... Jefinho, por favor. Eu separei esse texto aqui. Como eu disse para vocês, como eu vou usar muito o texto, hoje a pregação vai ser um pouco mais expositiva, tá? Então... E vocês o que disseram? Perguntou. E vocês o que dizem? Perguntou. No caso, Jesus, né? Tá perguntando. E vocês, quem disse que eu sou? Pedro. Esse é o discípulo que eu vou usar como referência, tá? Pedro respondeu: Tu és Cristo Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, em algumas versões. Jesus advertiu. Essa palavra não foi eu que coloquei, essa palavra está lá. Severamente. Discipulado precisa ter advertências. Sabe, porque muitas das vezes a gente tem costume de achar que palavras bonitas ou jeito de falar é amor. E nem sempre é amor.
Para quem não sabe, eu trabalho em escola, e quem conhece o ambiente de escola é um ambiente, na maioria, feminino. Então, quando eu me apresento, geralmente já me apresento como Michel Jorge. Prazer, Michel Jorge, para não dar uma liberdade para as pessoas. Mas porque eu já conheço, porque eu sei que vão querer alguma coisa em troca. Porque não tem quem carrega a caixa, não tem quem carrega peso, não tem quem pega as coisas no alto. E isso daí sobra sempre pro pretinho aqui. Então, quando as pessoas já vêm assim, me acende uma antena, assim, sabe? Porque nem sempre o amor, ele é o amor. Eu sei que depois daquele me, vem, você tá muito ocupado? Aí eu falo, tô. Aí ela falou, não, porque eu já ponho a mão no braço, assim, sabe? Aí eu falei, não, eu queria que você pegasse uma caixa lá em cima. Eu queria que você puxasse ali, as meninas não aguentam, tem um armário pra empurrar. Eu falei, não, eu tô dando aula. Não, eu fico aqui rapidinho, você vai lá. Aí você... Então, nem sempre o ato de amor, ele é o próprio amor. Mas existe o caso, que muitas vezes é o caso de Pedro, que ele não faz na maldade. Ele faz, muitas vezes, pela pureza ou inocência dele, ou pela humanidade, que nós somos pecadores. E a gente precisa entender também que muitas vezes a gente olha para os personagens da Bíblia e a gente só vê a parte ruim, né? E deixa eu só explicar. A gente aqui na Bíblia, a gente tá naquela partinha ali, ó, pecadores. Perfeito, o imaculado, é só aquele lá que morreu na cruz. E às vezes a gente quer cobrar de alguém, ou quer falar de alguém como se nós fôssemos santos. Nós estamos aqui, na palavra, como pecadores. E aí, durante a semana, eu falei assim, eu não sei qual que é o tema que eu vou falar. E aí, aconteceu um fato assim, e eu sempre falo, crianças, quem tiver com bala, no lixo que eu vou. Sempre assim. E foi muito louco, assim, porque no dia tinha uma criança atípica, uma criança autista, e ela tava assim, ó. Aí eu falei, Tutu, o que você tem aí na boca? Ele, chocolate. Aí eu peguei e fui falar, falei, ó, não é pra comer chocolate. A escola não vende chocolate. E aí, naquele momento, o meu ato foi de amor pelas crianças. Mas eu não fui visto como um ato de amor. Eu tive que pagar o preço de falar a verdade. E às vezes falar a verdade vai te custar. E aí, beleza. Eu falei, gente, ó, deixa eu explicar. Não é que o professor quer ser chato, mas existem crianças que não podem com corante. Tem criança que não pode com açúcar. Tem criança que não pode com leite. Tem criança que tem alimentação que é diferenciada. A partir do momento que você traz algo e dá para aquela criança vai consumir. Um exemplo, a criança não pode ir com corante. Na casa dela não tem nada com corante. Aí chega aqui na escola, você pega, você tá dando de coração, é um ato de amor. Mas no fundo, aquilo ali prejudica. Se a gente for pensar, com a gente é assim. Eu não vou botar a culpa nas crianças. A gente mesmo tem um ato de amor. Eu vou dar um exemplo meu. Minha esposa tá aqui, pode falar. Eu não posso tomar aquela coquinha. Eu tenho um problema de refluxo, eu já fiquei 6 meses sem falar por causa da coquinha. Mas tem vezes que o dia é tão pesado que eu falo, mano, eu mereço uma coquinha, velho, de verdade. É um mínimo, mano. Um mínimo, trabalho tanto, eu vou tomar uma coquinha. E aí, no outro dia eu também falo, não, hoje vai ser puxado, eu vou tomar uma coquinha. Aí no almoço, de novo, vou tomando uma coquinha. E aí a gente tem esses atos, entre aspas, de amor, que na verdade não é amor. Que depois quem vai pagar a conta é a gente lá no...
a gente não consegue ser responsável nem com o amor próprio. Quanto mais a gente querer julgar o amor de outras pessoas. Então, não é um manual, mas são verdades que precisam ser ditas. Jesus advertiu e disse: é o caminho, tá? Não foi eu que disse, é o Jesus. É necessário que o Filho do Homem sofra, que ele seja rejeitado, que ele seja morto, que ele ressuscite. Nossa, Michel, mas ressuscitar é só Jesus, eu sei. E o batismo? Você não tem que morrer nas águas? Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. Nós cantamos muito aqui, mas vocês precisam entender que sofrer faz parte do Evangelho. Ser rejeitado faz parte do Evangelho. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Duro, né? Mas é Jesus falando. O Lelo sempre fala: quem promete, tudo eu te darei se a me ajoelhar, não foi Jesus. Jesus está dizendo: tome diariamente a sua cruz. Então, aqui tem um pequeno resuminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Discipulado não é sobre nós. Essa história, essa pregação é sobre Jesus. Por mais que eu esteja falando de Pedro, esteja falando de mim, Jesus é o centro. De Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis 3:15, é a primeira, eles chamam de proto-evangelho, que é a primeira referência que tem sobre o evangelho, que é quando ele coloca assim: Deus declara inimizade entre a serpente, no caso Satanás, e a mulher, e entre as suas descendências, tanto da mulher quanto de Satanás. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, que é a primeira narrativa que fala, entre aspas, não falou a palavra cruz, mas quem foi pregado no calcanhar. E a última, e os últimos versículos da Bíblia fala: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse, essa história é sobre Jesus. Por que você está falando isso, Michel? Porque Jesus é autoridade. Nós estamos falando sobre discipulado. E esse texto fala sobre isso. Toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Portanto, vão, ensine a obedecerem. Lembre-se disto, estou sempre com vocês até no fim dos tempos. Discipulado exige discernimento. E volta de novo para falar os pais, né? É meio comum o pai explicar e o filho não entender. E tá tudo bem. Porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e em 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinha receio de perguntar-lhe. Discipulado é isso. É falar
sabendo que muitas vezes você não vai ser entendido. E discipulado é um ciclo. Eclesiastes vai dizer: tudo tem seu tempo determinado. E eu gosto desse de João que fala: mas Deus lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Glória a Deus por isso. Jesus saiu e foi como de costume. Às vezes, eu não sei aqui quem já teve a possibilidade de discipular pessoas. Eu sei que eu fui discipulado pelo meu amigo. E algumas vezes não dava. Não tinha, acontecia alguma coisa e tipo assim, a ausência é normal, né? O pessoal da salinha sabe. Às vezes, um exemplo, hoje o Lelo teve que sair. Então, por mais que a gente entenda, faz parte da nossa vida que as coisas... A vida é cíclica, né? Às vezes, a minha mãe falava assim: eu crio meus filhos para o mundo, né? A resposta disso, do discipulado, é esse, né? Que a gente acaba entendendo que uma hora vai ter que ter esse... Por mais duro que seja, por mais que a gente queira, mas faz parte. A vida é cíclica. Discipulado exige transformação. E disse Jesus: siga-me e eu farei pescador de homem. Aqui ele está falando com Pedro, tá? Em Romanos 12:2 também fala: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando a gente entende o evangelho da cruz, a gente precisa entender que algumas coisas precisam ser mudadas. Não dá para ser crente sem transformação. Falar eu sou cristão e continua a mesma coisa. Eu não assumo a minha responsabilidade como cristão. Não existe discipulado sem Bíblia. Eu sei que eu exagerei hoje um pouco nos textos, né? Mas, como eu falei, eu passo o arquivo para vocês, não tem problema nenhum, não. Para vocês usarem copiar tudo isso. Não deixe de falar das palavras deste livro. A palavra do Senhor é a Bíblia. Toda vez que tiver a oportunidade de falar, fala. Eu tenho uma técnica, principalmente quando a pessoa é resistente a evangélico. Eu falo assim, ó: cara, eu tô lendo um livro que ele fala mais ou menos assim, ó: não se conformais com o padrão desse mundo, não. Aí a pessoa fala: nossa. Aí eu falo assim: dá um Google lá, depois você lê aí pra você ver. Só coloca assim, vai aparecer. Que vai falar daquele período lá de Roma, você vai gostar. Discipulado exige transbordo. Aí eu pergunto, eu falei sobre transformação, falei sobre Bíblia, e agora o transbordo. O que é que você tem transbordo? O que tem a sua realidade? Eu sempre penso nessa frase quando eu penso em transbordo. Quando o tanque está vazio, qualquer posto serve. Eu não sei aqui quem anda de carro ou anda de moto. Sabe, quando a gente vai, de repente, viajar e o carro tá lá meio que completo,
A gente sabe que vai viajar, então fala, não, vou pôr lá num posto bom. Tô com tempo. Aí põe, o cara fala, não, automático. Você fala, não, pode passar. Transborda. Mas só quem viu a varetinha pitando no meio da estrada. Carro na reserva. E você não encontrar nenhum posto. Aí quando você olha aquele posto sem bandeira, sem frentista, só o mato do lado, aí aquele posto serve. Então, eu sempre penso nisso. Quando o tanque está vazio, qualquer posto serve. Então, não fique vazio, se alimente da palavra, tenha intimidade com o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo transbordar em vocês. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, palavra de Jesus, passemos para a outra margem. E aí mais para frente, tem, que a gente acabou de cantar aqui, né? O mar, o vento. E os discípulos foram lá e falaram, Jesus, 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 ó. Tem uma tempestade. Mas Jesus tinha falado no primeiro parte do texto, nós vamos passar. Só que Jesus, ele é o amor de verdade. Ele poderia ter falado assim, ó, gente, falei lá antes da gente sair que a gente ia passar. Mas, tem problema. Falou que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Eu, Michel, tá? Fico imaginando, no meio de uma tempestade, no meio de um mar, que Jesus não ia chegar assim, abaixar e falar assim, ó, acalma-te, ei, cala-te. Eu acho que ele deve ter chegado e falar, ei, com a autoridade que é dele, deve ter dado ordem, cala-te. E os discípulos que estavam nesse barco devem ter aprendido uma lição. Porque se Jesus é autoridade, com autoridade deve ser falado. E eu não sei qual que é a tempestade na vida de cada um. Mas há poder no nome de Jesus para dizer, ei, mar, acalma-te, vento, acalma-te. E se for preciso, falar, cala-te. Eu não sei quais são as vozes que vêm na sua cabeça, as vozes que vêm no seu coração. Mas pela autoridade do nome de Jesus, fala, acala-te. E o vento se aquietou. Discipulado é cruz. A cruz é o nosso alvo. Não há validação. É símbolo de morte. Sabe, como eu disse, eu dou aula para criança. Então tudo que é de TikTok, eu chego primeiro. Eu sei primeiro que é a sociedade. Lançou num dia, quando aquelas crianças chegavam pra sala, tipo jogador caro, tipo assim, andando assim, pra mim ainda tava mais ou menos. Mas agora é um tal de andar com a mão no bolso, com os pezinhos. E aí eu fui pesquisar. Qual é essa referência? Aí a referência é um cara que anda com uma calça grudada no corpo, falando que será que eu sou gay? E acreditem, o que tem de pastor fazendo essa dancinha sem saber? Essa é minha igreja. Será que tem não sei o quê? A gente tá... Se vocês não viram, vocês vão ver. Pode ter certeza. Porque se vocês ainda estão no 6-7, o 6-7 já perdeu pra dancinha, tá? Só avisando. Mas isso é o quê? Isso é uma história de validação.
Queridos, e eu não quero julgar falando que isso existe, a validação é por causa de redes sociais, sempre existiu. Se nós formos pensar no pecado inicial, por que foi expulso do paraíso? Foi por validação. Falou, ó, se você quiser ser igual, é só comer. Foi buscando validação. A palavra do Senhor diz que Saul, quando ele foi repreendido, ele fala assim, ó, só oro para que os meus governantes ainda me vejam como líder. Validação. Então, a validação nada mais é do que o orgulho. Mas, como eu disse, a mensagem que nós temos é a mensagem da cruz. Esse tem um detalhe especial, por isso que eu coloquei essa parte do texto. Porque quando eu falo que a cruz não é validação, é porque era o pior tipo de morte que existia naquele tempo. Literalmente, eles colocavam eles numa cruz e não era para eles morrerem ali. Eles sofriam até o último. E quando chegava no final, eles testificavam. Se não morreu, eles terminavam de furar. Tanto é que Jesus fala, a minha vida ninguém tira, eu a mesmo a dou. E segundo a palavra do Senhor nos ensina, que Jesus foi, entre aspas, morto muito rápido. Não tinha tido tempo suficiente ainda, como as mortes de cruz da época, para ele ter morrido. Então eles faziam o quê? Eles quebravam as pernas dos que estavam crucificados para poder colocar. E aqui fala sobre isso. Só que a palavra do Senhor já dizia que ele não teria nenhum osso quebrado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Que nem diz o povo, pega essa. E vendo já morto. Queridos, vou falar algo para vocês levarem para o resto da vida. Não limite Deus às suas experiências. Ele pode fazer infinitamente mais. Todo mundo conhecia a história de um Jesus que fazia milagre por onde passava em vida. Aqui tem um testemunho. Vendo já morto. 35. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz. Para vós também creis. Esse soldado testemunhou que ele é Deus. Jesus, entre aspas, morto, salvou mais uma vida. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz que nenhum dos seus ossos será quebrado. Sabe, eu coloquei aqui
que Jesus tira da mesa. Eu faço essa referência quando ele está dizendo de Judas. Mas a Bíblia sempre nos ensina que Deus separa um pouco os seus. A gente cantou aqui. Leva-me aqui então. Foi? Te confio sobre as águas, mas leva-me mais fundo. Será mesmo? Que tem essas costas todas para falar isso? Abraão nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Abraão teve que levar o seu filho. Teve um tempo com Deus. E o monte ficou conhecido como o Monte do Senhor se proverá. Porque foi ali que ele proveu o cordeiro. Mas ele separou. Judas estava na mesa com Jesus na Santa Ceia. E quando Jesus molhou o pão no vinho e entregou para Judas, uma simbologia que você tem a validação. Você está na mesa, você comeu o pão e você comeu o vinho. Mas isso foi por fora. Jesus juntou o vinho e o pão externamente. Mas com todos foi internamente. E ele fala: logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele e ele disse, né? O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. E aí, o final dessa história, a gente já... Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E levou, eu gosto muito dessa palavra, em particular, a um alto monte. Eu não sei de coração, mas eu sei que Deus, quando fala comigo, Ele me chama para particular. Ele me tira. Então, quando a gente fala, Senhor, eu quero ter mais, eu quero conhecer mais de você, Ele vai ter tempo particular com você. Ele vai te tirar para o particular. Então, não é assim, falar, eu vou ali no meu quarto, mas é assim, ó. Você vai ser rejeitado. Você vai estar sofrendo. Você vai sentir luto. Eu não sei qual que é, mas Deus vai ter o particular com você. E aqui, eu vou dar mais uma explicação assim mais a fundo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. E Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Lembra, eu falei, esse era o título da... Agora você fica imaginando a cena. Para quem conhece a verdade, entende que o beijo de Judas foi uma traição. Para os soldados, foi uma negociação. E para quem não sabe quem é o soldado, e para quem não sabe que foi uma traição, foi um ato de amor. Não é verdade? Porque quem não conhece a verdade, julga através da realidade.
Aí aqui está explicando um pouco mais, fala da saudação, da hipocrisia. A resposta de Jesus, que ele é o amor, que acima de tudo, por mais que Judas tenha traído, ele é verdadeiramente, ele fala, amigo. Ele sabendo de tudo, Jesus ainda trata como amigo. Sabe por quê? Porque Jesus não está preocupado na sua performance, na sua validação. E aí, eu coloquei como discipular é lembrar com amor. Por que, Michel, você está dizendo isso? Você falou que ia falar de Pedro e não falou quase nada. Porque naquele momento da mesa, na ceia, Jesus disse: um desses vai me trair, eu vou ter que morrer. E Pedro fala: não, a minha vida eu dou, Jesus. Não. Fala, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele: jamais, Jesus, jamais. Ele achando na sua atitude de amor. Mas ele não é perfeito. E sim, ele negou Jesus. E depois que Jesus se entregou na cruz, ele aparece para as mulheres. Olha a responsabilidade, hein, mulheres? Ele aparece para as mulheres primeiro e manda um recado. Só que a palavra do Senhor nos explica que depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, ele imediatamente saiu dali arrependido e chorando. E diz que ele chorou. E no mínimo na mente dele ele falava assim, eu não sou digno de ser discípulo. Eu não sou mais discípulo. Eu neguei meu Senhor. Sabe, cheio de culpa. E Jesus, ele é carinhoso ao dizer para elas: ó, diga aos meus discípulos. E aquele lá, ó, aquele que está se sentindo culpado, aquele lá, o explosivo, o sem filtro, diga a ele, Pedro. E eu coloquei esse pequeno texto que fala, para eu não esquecer de falar, né? Aí eu coloquei essa, é uma mensagem pós-ressurreição, onde Jesus instruiu que encontrem na Galileia a mencionar Pedro separadamente, após ele ter negado Jesus. Isso simboliza perdão, reconciliação, restauração pessoal e garantindo que ele não foi abandonado apesar das suas falhas. Irmãos, isso é uma verdade para nós. Não há nada, a gente está falando de amor, não há nada que eu possa fazer que Deus vai fazer Deus me amar mais. Nossa, Michel, é verdade. A palavra do Senhor nos diz que o amor dele é incondicional. Mas eu tô me sentindo nada, eu fiz tanta coisa errada. Ei, não é por você. Ele é bom. Deus é bom. Deus é amor. Mas eu tô desviado. Ei, Deus é bom. Deus é amor. Ele nos ama sim. E eu tentei escrever um pouquinho sobre essa questão da graça, sabe? Do soldado ali que furou e saiu o sangue e a água. E essa graça de Jesus.
A graça de Jesus sempre nasce depois da cruz. À beira-mar, o Cristo ressuscitado não traz acusação, traz pergunta que cura. Tu me amas? Não era sobre o erro, era sobre o amor. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus restaurou. Porque onde abundou o pecado, o amor insistiu em permanecer. E a cada resposta sincera, vinha um chamado. Tu me amas? Amo, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não só perdoa, ele reconfia. Ele só não levanta, ele reposiciona. Pedro achava que sua história tinha terminado na negação. Mas Deus ainda escrevia capítulos da ressurreição. Amém. E esse é o versículo que eu vou terminar. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Deus é amor. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu queria que você levasse essa mensagem no seu coração. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A gente nunca vai conseguir suprir a falta de amor no próximo. Por mais que Deus tenha falado amar uns aos outros, só quem pode suprir é Deus. E que nós possamos estar atrelado a esse amor, atrelado a Deus. Irmãos, eu termino por aqui. Eu espero que, de certa maneira, você sim tenha saído daqui sentindo um pouco mais amado. E que você lembre que em todo momento Deus é bom.